Professor do Pocket, Origem Fadas, Azai Servidor 42 aqui, para fazer um vídeo na conta do Ratão sobre o Zygarde Ressonance. Eu já fiz um vídeo bem antigo sobre o Overlord desse Pokémon, vocês podem conferir para ver o básico e notarem as diferenças dessa evolução, mas agora esse Pokémon está sendo muito procurado e requisitado o vídeo, porque o Zygarde sempre foi um Pokémon muito caro de fazer, desde a sua evolução das células, porque ele custa 180 células para evoluir. Você primeiro pega essa versão Zygarde Heart e você vai gastar 90 mil diamantes para evoluí-lo comprando itens pela loja VIP. Mas existem atualmente eventos que te conseguem reduzir esse valor pela metade. Então, em vez de comprar por aqui, basta esperar os eventos específicos para comprar cada célula por 250 diamantes. Como o total são 180, você acaba pagando 45 mil diamantes para conseguir completar a evolução desse Pokémon para a forma 100%. Com isso, você vai gastar para evoluir para Overlord o que antes eram 2.000 porcos, agora você consegue também em eventos de livros. E esses livros podem ser trocados por diamantes, por fragmentos universais e também por porcos. Tanto que eu fiz até na minha conta, sem gastar nenhum porco, é a evolução Overlord desse Pokémon. E agora na forma Ressonância, tem vindo de vez em quando alguns eventos parecidos com esse daqui, que você faz a reserva e consegue comprar 3 pacotes de livros, que vão dar um total de 96 diamantes mais ou menos, e com isso você troca esses livros pelos fragmentos Ressonância. Então, com isso tudo, facilitou muito ter um Pokémon Ressonância, e o Zygarde vem por livros tanto Overlord quanto o Ressonância. Mas enfim, comentando sobre o Zygarde, ele é um Pokémon que possui trocas de skill, já comentei sobre elas no primeiro vídeo dos Overlords, mas como sempre eles mantêm os mesmos erros nas descrições do servidor brasileiro. Primeiramente, é sua passiva o que muda. Da forma Overlord, ele aumentava 20% de ataque e agora aumenta 30%, o que é um acréscimo interessante porque esse buff funciona em batalha, então não é a mesma coisa que 10% que você aumenta na base. Mas esses 10% que são em batalha somam várias outras coisas como a montaria, que acabam dando um acréscimo bem maior do que o esperado. Então sim, isso é bem valioso e aumenta ainda mais o ataque desse Pokémon do que você acha que ele realmente tem. Já na skill Espadas Voadoras, é uma skill tipo dragão de dano 90, ela causa sepsis desde a versão Overlord, mas aqui ela tem um poder de habilidade maior e a descrição continua errada sobre Pokémons voadores. No caso da tipo dragão, ela não tem por que errar, já que dragão não é um ataque que voadores são imunes, mas na versão tipo terra, ela continua com a mesma descrição, dizendo que funciona em Pokémons voadores, sendo que não funciona. Você pode acertar Pokémons debaixo da terra, mas voadores você nunca vai acertar. E aqui também existe o erro, porque ela possui a mesma descrição para todas elas com o mesmo dano e dizendo que é tipo dragão, porém o dano certo é 85 para a versão azul, 90 para a versão roxa e 95 para a versão dourada. Fora isso, o efeito é o mesmo e vale basicamente se você quiser pegar a dourada para ter um ataque maior, ou talvez você queira manter a dragão, que já tem o mesmo dano na versão intermediária da skill tipo terra, para ter uma variação de tipos, já que esse Pokémon possui outros ataques tipo terra, e como já foi falado, essa skill na verdade não pega em voadores. Já na segunda skill, a 1000 Ondas, essa skill tem capacidade de ser o maior dano do Zygarde, mesmo contando com a Ultimate, porque ela passa a dar dano dobrado com crítico, assim como os Kyurems. Vejam o vídeo dos Kyurem de Ressonância para entender como funciona essa habilidade de crítico dobrado e por que na forma Ressonância essa habilidade fica ainda mais valiosa, já que eles reduzem a resistência a crítico do oponente com a passiva Força de Ressonância. Então são 2 vídeos passados para conferir e poder ficar mais por dentro do funcionamento da passiva Ressonância. Ela então tem um dano 90 e na sua versão dourada ela tem um dano 100. Fora isso, ela tem o mesmo efeito e ela acerta Pokémons voadores. Essa é uma skill tipo terra que realmente acerta Pokémons voadores e causa dano super efetivo em Ho-Oh por ser tipo fogo. Então essa sim você pode bater com confiança de que vai acertar um Ho-Oh, um Rayquaza, um Tornadus, sem dar imune, como acontece com o caso das espadas voadoras. Fora isso, o que ela muda da versão Overlord é que ela desafia a propriedade de levitação.
que é a propriedade 2 que existe na Cresselia, que existe na Nihilego, e ela é justamente para deixar o Pokémon imune a tipo Terra. Essa habilidade já não era muito usada antes, e agora então ficou totalmente inútil porque passou a existir um Pokémon que deixa ela sem uso, porque mesmo com essa habilidade o Pokémon vai receber dano tipo Terra se for atacado com a 1000 ondas. E logo acima temos os debuffs do Zygarde, que são de redução de fúria. Nessa skill tipo normal, ele acerta um único Pokémon, ela causa dano, ela remove metade da fúria atual do oponente, o que não quer dizer metade da fúria total, porque se o seu oponente tiver 50% da fúria cheia, ele vai perder 25%, porque é metade da barra. Mas mesmo assim já é muito útil e muda da sua versão Overlord, que ela simplesmente causava o bloqueio de recuperar fúria, causava o dano, mas não removia nada instantaneamente assim que bate. Outra vantagem dela agora é porque esse dano de remover fúria funciona mesmo batendo em Espírito Guardião. Então não é um ataque desperdiçado simplesmente para remover o espírito, e sim vai funcionar para diminuir a fúria, ao mesmo tempo que consegue remover esse escudo com um ataque. Já na versão Y, que também é azul, até fácil de pegar, ela acerta o time inteiro, causa paralisia, remove a fúria de todos os Pokémons e também causa o bloqueio de recuperar fúria. A mudança da versão Overlord é que ela tem 100% de chance de causar todos esses efeitos, e antes não era sempre que ela funcionava. Essa skill acaba sendo mais usada porque na versão Overlord ela realmente era muito mais interessante do que essa, mas agora com essa questão de diminuir a fúria, mesmo acertando o Espírito Guardião, e não só impedir que o Pokémon recupere fúria e cause dano ao mesmo tempo, eu também acho que essa aqui é uma boa variação e muito útil em várias situações que possa acontecer, porque sendo uma skill tipo normal com um dano que pode levar até 110, acaba sendo forte, porque ninguém upa resistência tipo normal por ser um tipo que justamente que não dá super efetivo, mas mesmo sem ser super efetivo, acaba tendo a chance de ter um dano bom, justamente porque ninguém se preocupa em tomar um dano tipo normal. Já na sua Ultimate tem o mesmo erro da versão Espadas Voadoras, porque ele copiou simplesmente a mesma descrição da Ataque Dragão nas skills tipo Terra. Então, primeiramente, ela converte dano em cura e ela vai acertar Pokémons embaixo da terra, mas não voando. Essa skill tipo Dragão bate 180. Já a versão tipo Terra, ela bate inicialmente 170, 180 na roxa e 190 na dourada. Agora, com as skills na versão R, também existem descrições que estão copiadas simplesmente da versão anterior, sem nenhuma alteração real, que mostram o poder e a capacidade desse Pokémon. Primeiramente, Espadas Voadoras. Na versão R está correta, ela vai causar sepsis, ela vai causar também o selamento de uma skill aleatória do oponente. Essa não é uma habilidade que eu recomendo gastar o seu skill R, porque você tem uma chance entre 8 de acertar uma skill que vai realmente atrapalhar o seu oponente. No caso, eu digo isso porque ela funciona em skills normais e em skills R ou Z. Ela pode selar unicamente um ataque aleatório versão Z do oponente, sendo que nem era algo que ele ia usar, e se ela selasse pelo menos a versão normal e também a versão Z com apenas um ataque, aí sim poderia ser um pouco mais interessante. Mas fora isso, você tem uma chance entre 8 opções de ataque do oponente para selar a skill certa que vai atrapalhar ele. E a sua versão R de qualquer skill só pode ser usada uma vez, então não é válido gastar com esse ataque. Já a 1000 ondas, ela possui um aumento de dano de habilidade, de 90 vai para 100. Como essa aqui não está trocada, nós vimos antes que a versão normal dela trocada é 100, então acredito que aqui na versão R ela bata 110. Fora isso, existe o erro na descrição, que ela possui o mesmo texto de aumento de 200% de crítico, mas no servidor americano eu vi e traduzi que o aumento de crítico passa a ser 250%. Então, fora o aumento de dano de 10%, ela ainda aumenta 50% do dano crítico. Essa aqui, que é a skill normal que bate em um único Pokémon, ela continua tendo o seu efeito de dano, e ela remove 100% da fúria na versão R, e não apenas 50%. Então vai zerar a fúria de um oponente e vai impedir que ele recupere ela por 3 turnos. Se fosse a outra skill que ataca em área,
ela iria passar a causar dano na versão R. Então ela tem um pequeno dano em área de dano 40, removeria todos os escudos do oponente, removeria toda a fúria de todos eles e impediria de recuperar ao mesmo tempo que ficam paralisados e com redução de velocidade. Ela pode ser boa também, mas não é tanto o suficiente para que você gaste a sua skill R com ela, justamente porque a 1000 Ondas passa a ser uma skill muito poderosa. Fora a 1000 Ondas, a Nocturne ou a versão Dragão, tanto a versão Terra, passam a ter o efeito de reduzir o dano recebido em 50% por 3 rodadas. Isso é exatamente como ter um set Eternidade no seu Pokémon após usar essa skill R. E isso pode ser muito valioso, considerando que o Zygarde possui uma propriedade 2 exclusiva, que necessita que esse Pokémon aguente pancada por alguns turnos para acumular. No caso, é a propriedade 2 Ressonância. Aumenta 10% do ataque físico, poder de habilidade, defesa física e especial em 10% cada vez que receber dano. Então, com essa habilidade R, ele pode se tornar mais resistente, acumular dano recebido sem tanto perigo de morrer, já que no começo ele está zerado dessa propriedade 2, e quando acabarem esses 3 turnos do efeito da Ultimate R, ele já vai ter acumulado o suficiente dessa propriedade para não sentir falta da defesa e ter o seu ataque muito acumulado para derrotar o seu oponente. Esse acúmulo vai até 10 vezes, e isso significa que vai, então, dobrar todos esses atributos e o poder de habilidade. Mas caso você já se sinta seguro com sua defesa, ou talvez você use um set Eternidade já pensando nessa propriedade, então a habilidade 1000 Ondas R se torna mais livre para que você possa causar um grande dano com uma skill, sem precisar esperar sua fúria encher. Aqui então estou com Zygarde sem set nenhum para fazer alguns testes e vou agora então mostrar em batalha as skills normais e Z, também variando aqui na questão do ataque normal que remove fúria, para poder mostrar todas as variações possíveis. Primeiramente, contra o time fantasma, eu vou mostrar aqui que esse ataque normal obviamente não funciona em Pokémons fantasma, ele vai ficar imune a esse dano, mas funciona o efeito de remover fúria e também de impedir que ele cure. Então esse Marshallowee já possui meia fúria cheia pela HS Brave. Eu vou usar meu ataque, o Giratina roubará turno, pois eu sou tipo dragão e isso ativa a passiva dele, e quando ele usar seu buff Z para puxar o Marshadow, ele não vai mais ganhar sua fúria e com isso já perde muita capacidade de dano do Marshadow, que depende da sua fúria cheia. Então eu posso aqui diminuir sua fúria, ele não vai ganhar fúria nenhuma agora, e o seu dano foi muito menos do que seria se fosse um Marshadow com a fúria completa, batendo em Pokémon que acabou de virar tipo fantasma. Então acaba sendo uma estratégia boa começar a enfrentar times fantasmas, impedindo sua recuperação de fúria no Marshadow, ou caso você use a outra variação dessa skill, já vai paralisar e impedir a recuperação de fúria de todos os 3 Pokémons ao mesmo tempo. Já aqui, contra um time com Ho-Oh, eu posso utilizar essa skill. Espadas voadoras, ela não vai causar nenhum efeito nesse Pokémon. Como ele atravessa o escudo por ser imune, aí o efeito de Sepsis acabou funcionando nele. Não causou nenhum dano, ele só vai perder vida quando chegar na vez dele, mas é um efeito que acaba sendo útil apenas por atravessar o escudo nessa situação de Pokémons voadores. Caso contrário, ele bateria no escudo se eu atacasse, por exemplo, o Giratina ou o Marshadow, e não causaria a Sepsis. Já agora com a Ultimate, uma coisa que eu não comentei é que ela passa também a remover a fúria completa do oponente. Então ela não vai acertar o Ho-Oh, como eu falei que não acontece, mas ela vai causar efeitos de remover escudo e remover a fúria inteira desse Pokémon. Então é um efeito que funciona em qualquer oponente, independente de onde ele estiver, simplesmente não causa dano em tipos voadores. Os efeitos que completam essa skill de remover fúria e remover escudo vão funcionar sim. Já a skill 1000 Ondas, então, vai servir para finalizar o Ho-Oh, que está sem nenhuma passiva ativa, e ela acerta Pokémons tipo voadores. Como ele é um Pokémon tipo fogo também, ele toma dano super efetivo e morre muito fácil para uma skill que bate com tanto crítico. Enfrentando aqui a minha conta então, Buzzwole contra Zygarde, vamos mostrar quem possui o maior efeito de Sepsis. Apenas brincando, porque o Zygarde é imune a esse efeito, como podem ter visto. Ele está sem set aqui, por isso tomando dano e não sendo tão rápido. Mas então, eu posso utilizar, agora que eu troquei a skill Olhar Penetrante, vai remover a fúria de todos os oponentes,
mas eu vou testar logo a skill R, que ela vai causar dano e remover a fúria de todos. Então serviu até para retirar os escudos do Espírito Guardião, estão paralisados, deram sorte de jogar, e então vou lançar agora a Sepsis funcional, porque não é um Pokémon que está voando, e ela remove buffs e causa esse efeito de reverter a cura em dano. Agora estou com pouca vida depois de tanto dano tomado, mas eu vou lançar a skill reforço principal no Genesect. Com o dano eu vou recuperar minha vida, bateu bastante e minha vida voltou a ficar cheia, o que é algo muito valioso para esse Pokémon que tem que sobreviver enquanto a passiva dele estaca. Agora vou usar a skill Ultimate Z para mostrar a diferença de dano que vai passar a receber após possuir o buff de redução de dano em 50% da sua Ultimate. Então eu vou lançar aqui no Genesect mesmo. Não vai recuperar vida porque vai bater no escudo, mas vai me dar o buff só por estar ativo. Então vou tomar mais uma sequência de ataques aqui e ver a diferença de dano recebido se eu começo a perder até a metade da vida como antes. Se foi um turno do efeito, minha próxima vez será o segundo turno ainda, mas ele não está com tanto perigo de perder vida como antes. Posso acertar esse Ho-Oh, perder uma boa vida com a skill, agora o Ultimate bate mais forte e minha vida ainda não passou da metade. Isso então faz esse Pokémon durar mais tempo, acumulando a passiva que aqui já está em 10, e podemos comparar agora que ele possui mais de 1 milhão de defesa especial, 1 milhão e 100 de ataque de defesa física, 1 milhão e 900 de ataque físico. Então eu vou sair dessa batalha e começar outra para identificar como fica esse Pokémon sem nenhuma passiva acumulada ainda. Então, conferindo atributos sem a passiva estar acumulada, ele começa com 675 de defesa física, 649 de defesa especial e o ataque 1 milhão e 200, que é uma diferença significativa de quando a passiva está totalmente estacada. Aqui eu voltei para a skill tipo Terra de ataque único para mostrar que eu posso bater no Rupar, ele vai tirar o escudo e vai conseguir remover a fúria normalmente, coisa que geralmente não é comum em skills desse tipo, que só funcionam com efeito caso bata diretamente no Pokémon. Aqui no caso ele perdeu a fúria e perdeu o escudo com o ataque, então não foi um ataque desperdiçado aleatoriamente, simplesmente para remover escudos. Acaba sendo válido quando você quiser remover o escudo de um oponente, usar esse ataque, caso você tenha ele e não a versão em área que não causa dano. Agora o Rupar está abaixo da terra, em campo sombrio, e qualquer skill dessa deveria funcionar nele. Eu vou testar então as espadas voadoras, porque essa temos uma garantia de que funciona mais como está descrito. Espadas voadoras então, acertou o Pokémon e removeu até o 7 Ho-Oh. Continuar enfrentando aqui, espero numa outra oportunidade de atacar um Pokémon em campo sombrio, seja o Giratina ou seja o Rupar. Ele agora cismou de usar o ataque noturno, vamos ver se o Giratina acerta a Ultimate. Como eu bati com a minha Ultimate no escudo do Giratina, ele não perdeu a fúria. Isso então funciona apenas com a skill tipo normal e não com a Ultimate, caso você queira remover a fúria de um oponente protegido por Espírito Guardião. Então, times para esse Pokémon. Como antes ele era muito caro e era meio elitizado, acabava sendo usado para poucos jogadores que possuíam Ultra Necrozma e outros Pokémons de buff muito poderosos nesse nível. Mas agora que ele ficou mais acessível, então vai ser comum ver esse Pokémon com times mais básicos, não tão caros como outros Ressonance ou Ultras. No caso, o Ho-Oh é um ótimo Pokémon para acompanhar qualquer time sempre. Celebi também se torna útil com as suas propriedades e habilidades que renovam as skills Z e R de qualquer Pokémon. No caso, ele não vai precisar de proteção, pois ele já é imune a tudo, mas tem um bom aumento de ataque, e caso você use as skills Dragão, também vai ter um bom aumento de dano super efetivo, já que as skills tipo Terra não costumam dar super efetivo em nenhum Pokémon atual do meta. Nem vale a pena com esse Pokémon, ambos são tipo Terra, o Groudon não tem buffs, mas tem debuffs no oponente que removem a defesa e resistência a crítico. Como ambos são tipo Terra, eles podem se completar e ganhar os buffs das estátuas do acampamento, assim como o Ho-Oh também ganharia das estátuas com slots de dragão voador bem comuns com o uso de Dragonite. Também tem a opção do Victini Overlord, como sempre, para aumentar mais ainda o dano crítico, mas no caso do Victini, ele perde a passiva
se o Pokémon usar um ataque que não seja de dano. Então, para usar esse time, eu recomendo fortemente que use essa skill normal que causa dano para que você não perca todos os acúmulos de poder de habilidade que o Victini dá. Caso use a outra skill que ataca em área, mas não causa dano e acaba sendo simplesmente um debuff. O Fejirachi também é um ótimo Pokémon para dar o aumento de resistência crítico que ele precisa para se tornar mais tanque e acumular a propriedade 2. Também vai dar ataque e fúria para você lançar logo a sua ultimate, caso queira mais resistência e tomar menos dano. E claro, ataque, fúria e velocidade falam por si só que são necessárias para destruir o oponente. E temos também o Flare Zygarde, que é o Zygarde das chamas ou flamejante, seja lá como quiseram traduzir isso, que vai causar inúmeros buffs no seu Zygarde e inúmeros debuffs no oponente. Mas como é um Pokémon recente, de atualização passada, não temos a mínima ideia de quando ele realmente virá para ser pego em algum evento, mas eu acredito, como falei no vídeo da ação em que ele surgiu, que vai completar um time de uma forma muito poderosa para deixar o seu Zygarde muito mais forte. Fora que ele também tem bons danos, já que ele copia as propriedades e passivas do Zygarde Overlord. Ele só não vai copiar a propriedade exclusiva ressonância, nem a força de ressonância, que é a segunda passiva. Tem um bom textão aqui para quem tiver paciência e quiser ler e considerar esse Pokémon para algum time futuro. O Zygarde Ressonância se torna agora muito mais efetivo em remover fúria do oponente, então ele é um terror para Rupais e também para o meu pobre Reatran, que normalmente já apanha para a terra, mas agora nem chance de usar a sua ultimate ele tem mais. O funcionamento da sua passiva ressonância, que faz com que ele acerte muito mais esses críticos tão valiosos para o dano máximo desse Pokémon. A sua propriedade 2 exclusiva, que é uma das mais poderosas do jogo em termos de capacidade de aumento de atributos. Dobrar tudo isso não é pouca coisa, ele só precisa de tempo para conseguir destacar, e isso você tem com grande recuperação de HP e redução de dano de habilidades R como a sua ultimate. Então basta saber a hora de usar cada skill, talvez até combar com um set específico que aumente mais ainda a sua redução de dano, em vez de pensar puramente em ataque, porque é questão de tempo que esse Pokémon tenha um dano absurdo, mesmo sem precisar de nenhum buffer do lado. Claro que tendo um buffer vai ficar muito mais poderoso e é sempre bom ter Pokémons que combem com ele. E claro, tem a opção ótima de time também, que não é muito comum se ver ainda, apesar de não ser tão caro. Por 2.000 porcos, você pode fazer um time dragão com Overlord, Latios e Latias. Eles têm grandes buffs para Pokémons tipo dragão e psíquico, inicia com bastante ataque, com bastante defesa e ainda ganha mais buffs durante a partida, pois eles se tornam imortais com um efeito praticamente do roll de ressuscitar quando perde a vida inteira. Isso funciona todo turno, ele recupera a passiva, se jogarem os dois juntos, estiverem vivos, podem se curar, podem aumentar mais o ataque e a fúria, e fica assim um time bem chato, que eu acredito que vá aparecer com mais frequência conforme o pessoal for juntando porcos para esses Pokémons. Apesar deles aparecerem poucas vezes em eventos, eles são até mais baratos do que o esperado. Poderiam ser por fragmentos gerais, mas eu já não me iludo tanto assim com esse jogo. Então, pessoal, no geral, é isso. Comentei aqui sobre o Zygarde, o que eu acredito que faltava estar correto nas descrições do nosso servidor brasileiro, algumas estratégias e diferenças da versão Overlord. Para ver se o Overlord vale a pena, caso você queira apenas ele e não tenha condição de juntar até uma ressonância, então possui um vídeo mais antigo só sobre o Overlord, que eu recomendo que clique aqui para que possa então conferir e ver se vale a pena juntar para esse Pokémon. Agora eu vou finalizando por aqui, pessoal. Azite Servidor 42, tamo junto.